Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. Entenda o arrebatamento, antes, durante ou após a tribulação. Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo. Neste momento de reflexão e oração, quero compartilhar com vocês uma palavra que tem ecoado nos corações de muitos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. Antes de mergulharmos no profundo tema do arrebatamento da igreja e sua relação com a grande tribulação, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. A maioria dos cristãos adere a 3 perspectivas teológicas distintas sobre o arrebatamento da igreja: pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Vamos entender o significado de cada uma. O pré-tribulacionismo é a crença de que os fiéis serão arrebatados antes da manifestação do anticristo, ou seja, antes do início da tribulação. Aqueles que seguem essa visão acreditam que o arrebatamento precederá todos os eventos descritos na Bíblia, logo após os sinais proféticos se concretizarem. Nesse cenário, os cristãos arrebatados participarão de uma celebração de 7 anos no céu, conhecida como as Bodas do Cordeiro, simbolizando um casamento. Nesse contexto, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e o Espírito Santo desempenha o papel do pai que entrega a noiva ao noivo, remetendo aos costumes tradicionais de casamento. Enquanto essa festa ocorre no céu, o anticristo espalha caos e tribulação na terra. Algumas pessoas ainda terão uma segunda chance de salvação, mas sem a presença do Espírito Santo. Já o mesotribulacionismo é a crença de que o anticristo se revelará e causará impacto global, promovendo um acordo de paz com Israel por 3 anos e meio, como uma nova ordem mundial. Os mesotribulacionistas se baseiam em Daniel 9 para afirmar que esse pacto será rompido pelo anticristo, que então perseguirá Israel. Acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, pois consideram que os eventos relacionados ao anticristo não dizem respeito à igreja, mas ao povo de Israel. Por outro lado, os pós-tribulacionistas creem que Jesus retornará para arrebatar a igreja após a tribulação. Eu pessoalmente adoto essa visão. Inicialmente, fui ensinado no pré-tribulacionismo e defendia essa perspectiva fervorosamente. No entanto, quando questionado sobre o destino daqueles que vivenciarão a tribulação, não encontrava respostas satisfatórias. A ideia de que Deus faria uma festa no céu enquanto a terra sofre me parecia incoerente, especialmente considerando a justiça divina. Um ponto que me fez reconsiderar foi a noção de uma segunda chance para os que permanecem na terra, algo que não fazia sentido para mim. A retirada do Espírito Santo na terra, ao meu ver, implicaria na retirada da igreja, como na parábola das 10 virgens. Pode parecer confuso, mas explicarei essa parábola ainda neste vídeo. Em resumo, acredito que após o arrebatamento não haverá segunda chance. Quero enfatizar que esta é a minha compreensão pessoal, mas encorajo todos a refletirem profundamente sobre esses temas. No final da grande tribulação, o anticristo intensifica a perseguição à igreja e trava uma guerra contra Israel. Neste ponto ocorre a intervenção de Jesus para arrebatar a igreja. Essa batalha e a perseguição severa são descritas simbolicamente em Apocalipse 12, onde a mulher, representando Israel, sofre dores de parto
enquanto foge do grande dragão vermelho. A Bíblia identifica esse dragão como o diabo, a antiga serpente que tentou Eva no Éden, agora manifestado no corpo do anticristo. As dores de parto que a mulher simboliza nos textos bíblicos são, na verdade, uma representação dos tempos em que vivemos. Em pleno 2021, os sinais apontados por Jesus se tornam cada vez mais evidentes. Em Mateus 24, os discípulos se aproximaram de Jesus, curiosos sobre o fim dos tempos. Afinal, quem não gostaria de saber sobre o fim do mundo diretamente de Jesus? Esse é um tema intrigante, e ouvir isso dos lábios do próprio Salvador seria, sem dúvida, algo extraordinário. Quando questionado sobre o fim dos tempos, Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, começou a falar sobre os sinais que precederiam sua vinda. Cautela para que ninguém vos engane, advertiu. Ele continuou: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão sobre guerras e rumores de guerras. Não se assustem, pois isso deve acontecer, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação, haverá fome, pestes e terremotos, mas tudo isso será apenas o início das dores. O versículo 8 de Mateus 24 é crucial, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus estava alertando sobre os tempos difíceis que viriam, comparando-os às dores de parto. Essas dores representam o sofrimento e a tribulação que a igreja enfrentará antes da segunda vinda de Cristo. E não só a igreja, mas o mundo inteiro estará em agonia, como uma mulher em trabalho de parto. É uma metáfora poderosa que nos faz refletir sobre os desafios que estão por vir e a necessidade de estarmos preparados. Durante esse período, muitos serão entregues para serem atormentados, alguns até mortos, e a igreja será odiada por todas as nações por causa do nome de Jesus. Muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros e se odiarão. Falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. A iniquidade aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas Jesus nos dá esperança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E mais, ele promete que o Evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Essas são as dores de parto da Igreja de Jesus. Após esse período de grande sofrimento, simbolizado pela grande tribulação, a Igreja dará à luz, representando a volta de Cristo. Os pós-tribulacionistas, como eu, interpretam essa narrativa com base em Daniel 12, onde se diz que Miguel, o grande príncipe, se levantará em defesa do povo de Deus. Miguel, o arcanjo, desempenhará um papel importante nesse evento, que culminará na Batalha do Armagedon, conforme descrito em Apocalipse e em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Jesus deixa claro em Mateus 24, 29, que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, as estrelas cairão do céu, e o Filho do Homem aparecerá nas nuvens com poder e grande glória. A mesma mensagem é encontrada em Marcos 13 e Lucas 21, onde Jesus descreve homens apavorados, desmaiando de terror, à medida que os sinais do fim se manifestam. O apóstolo Paulo também contribui para essa visão em 2 Tessalonicenses 2:3, dizendo que a vinda do Senhor não acontecerá antes que o homem do pecado, o filho da perdição, seja revelado. Os apóstolos Pedro e João também concordam com essa escatologia, reafirmando a importância de estarmos atentos aos sinais e preparados para a vinda de Jesus. Para mim, o pós-tribulacionismo é a vertente mais alinhada com as Escrituras. A ideia de que a volta de Jesus seria dividida em duas etapas, como propõem os pré-tribulacionistas, parece inconsistente. Eles acreditam que seremos arrebatados antes da tribulação e que aqueles que ficarem terão uma segunda chance, mas essa visão não se sustenta biblicamente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:52,
diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso indica que a volta de Jesus será no final da tribulação, e nós, pós-tribulacionistas, acreditamos que estaremos presentes na terra durante esse período. Em Apocalipse 7:3, lemos: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na fronte os servos do nosso Deus. Esses servos somos nós, a igreja, que passará pela tribulação. João também vê em Apocalipse 7:13 e 14 uma grande multidão vestida de branco, e quando pergunta quem são, a resposta é clara: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso nos mostra que a igreja passará pela tribulação, mas estará protegida das pragas que cairão sobre a terra. Essas pragas, no entanto, não devem ser confundidas com os cálices da ira de Deus que serão derramados no final. Quem estiver na terra durante esse tempo enfrentará desafios inimagináveis sem a proteção divina. Seria confortante acreditar que poderíamos ser arrebatados a qualquer momento e ter uma segunda chance, mas essa visão é perigosa e inconsistente com as Escrituras. A parábola das 10 virgens em Mateus 25, 1-13, simboliza o arrebatamento e o fechamento da porta da graça. Nessa parábola, 10 virgens esperam a chegada do noivo para a festa de casamento. 5 delas são prudentes e levam óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5, tolas, não o fazem. As virgens tolas representam aqueles que ouviram o Evangelho, mas não se prepararam. Essas virgens tolas, ao perceberem que o noivo chegou, tentam comprar óleo, mas é tarde demais. A porta se fecha e elas ficam de fora da festa. Da mesma forma, quando Jesus retornar, aqueles que não se prepararam, que não se converteram a uma nova vida em Cristo, não poderão entrar no reino dos céus. A Bíblia nos adverte repetidamente para estarmos prontos. Em Apocalipse 2:10, lemos: Não temas as coisas que estás para sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando Jesus nos exorta a ser fiéis até a morte, ele não está se referindo apenas a envelhecer e morrer em Cristo. Ele fala sobre perseverar na fé, mesmo em face da perseguição e da morte, algo que muitos cristãos já enfrentaram ao longo da história. As perseguições que vemos hoje são apenas um prelúdio do que está por vir. A verdade contida na Bíblia nos prepara para enfrentar essas dificuldades, assim como os discípulos de Jesus enfrentaram perseguições em seu tempo. Eles e todos os mártires cristãos nos deixaram um exemplo de fidelidade e coragem diante da adversidade. Em resumo, os sinais dos tempos, como dores de parto, nos alertam para a necessidade de estarmos preparados. A volta de Jesus será após a tribulação e cabe a nós, como igreja, perseverar na fé. As Escrituras nos chamam a uma vida de vigilância, não contando com segundas chances, mas vivendo em santidade agora. Que possamos ser como as virgens prudentes, com nossas lâmpadas cheias de óleo, prontos para encontrar o Senhor quando Ele vier em glória. A preparação é essencial para a salvação final. Gostaria de aproveitar este momento para fazer um convite especial a você. Deixe sua resposta nos comentários. Você gostaria de aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se sua resposta for sim, prepare-se, pois há mais de 8.000 promessas reservadas para você. Vou deixar uma playlist fixada nos comentários para fortalecer ainda mais a sua fé. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão e se este vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal do Pastor Marconi Silva, ative o sininho para não perder nada e deixe o seu like. A playlist no canal é uma ferramenta valiosa para te manter informado sobre todos os acontecimentos importantes.
É uma excelente oportunidade para aprofundar seu entendimento sobre esses temas tão profundos e essenciais. Essa mensagem não apenas faz um chamado espiritual, mas também reforça a importância de se manter conectado com conteúdo relevante. Se você sente que este vídeo tocou seu coração, não perca a chance de continuar crescendo na fé e no conhecimento. Cada reflexão, cada vídeo é uma chance de estar mais preparado e fortalecido. Que essa jornada seja de bênçãos e crescimento para todos nós.